Capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 a 12. E eu peço que os irmãos acompanhem a leitura desses 12 versículos. E vou pedir também que os irmãos mantenham a Bíblia aberta depois de lidos, para que após a oração eles sejam expostos na pregação e você possa acompanhar a exposição desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, ou não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Deus amado e bendito, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor de fato nos permite estar aqui esta noite com liberdade. O Senhor nos permite vir até a tua casa e adorá-lo com palavras e ações. E permite, ó Deus, também que tenhamos tempo separado para ouvir a pregação da tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos neste momento, para que os nossos ouvidos estejam abertos, para que nossos corações estejam receptivos e nosso ânimo disposto a praticar aquilo que aqui aprendermos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, sê com o coração do pregador e com o coração dos que ouvem a pregação, para que todos saiamos daqui edificados e o teu nome santificado, para que a tua vontade seja feita na terra como nos céus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois é, irmãos, capítulo 7 de Mateus. E isto significa que nós estamos caminhando para o fim do Sermão do Monte. Sim, Sermão do Monte. O Sermão do Monte começou, você está com a sua Bíblia aberta, você vai poder passear pelo Sermão do Monte e relembrar que ele começou lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças. O Sermão do Monte prosseguiu por todo o capítulo 5. Entrou no capítulo 6, nós aprendemos muitas coisas, como a lei deve ser corretamente interpretada, como a piedade deve ser corretamente desempenhada, como a oração deve ser feita, como a vida deve ser vivida, sem ansiedade. Mas agora, o Senhor Jesus vai fechar o seu sermão. Ele está se preparando para o fim. E eu creio que esta é a conclusão. Você vai pensar, mas essa não pode ser a conclusão do sermão, porque depois do versículo 12, tem muita coisa interessantíssima para se ver. Mas eu de fato creio que o Senhor Jesus é um pregador melhor do que os nossos pregadores modernos. O Senhor Jesus concluiu antes do fim. Isso é bom. Porque agora, depois da conclusão, não vem o fim. Depois da conclusão, vem a aplicação.
e a aplicação do sermão do Senhor Jesus é prático. Mas vamos deixar a aplicação para uma outra hora. Para quem sabe daqui a alguns 15 dias. Mas até lá, o Senhor há de nos falar. Hoje, o sermão do Senhor Jesus está sendo concluído. Ele vai fechar algumas questões e vai trazer princípios gerais, como quem encerra dizendo daquilo que ainda não foi dito, mas precisa ser dito antes do fim. Esse texto que você tem em mãos é complicado. Dá uma olhada nele. Ele não é muito fácil. Ele é um texto complicado, tanto de exposição como de estrutura. Mas eu acho que nós podemos simplificar isso se nós separarmos os 3 pontos principais que Jesus está abordando aqui. Repare no texto. Dos versos de número 1 a 5, o Senhor Jesus trata da questão do julgamento. Já já nós abordaremos isso. Mostrando como o juízo deve ser corretamente feito. O espírito de juízo deve ser feito. No verso de número 6, isoladamente, o Senhor usa uma figura um tanto constrangedora com cães e porcos para nos exortar ao discernimento com respeito àqueles que não querem ouvir o Evangelho. Para então, a partir do verso 7 até o verso 11, ele nos provocar a perseverança na oração. E por fim, concluindo no versículo 12, com a regra que ficou conhecida como regra áurea, a regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Simples, mas nem tanto. Cuidado. Você vai ver que algumas coisas, sim, nós já ouvimos, nós já conhecemos, mas o que o Senhor Jesus faz aqui é mudança naquilo que nós já sabemos. Você vai reparar, mas eu vou deixar desde já você com a sua antena ligada. No versículo 12, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala da regra de ouro, você sabia que Jesus não foi o único a falar da regra de ouro? Você sabia que esta regra já existia antes? E você sabia que Jesus mudou essa regra? E que depois que ele mudou, ninguém fez igual? Até hoje se repete a regra de Jesus nas palavras de um outro profeta, Confúcio. Vocês conhecem esse profeta? Confúcio? Vocês não conhecem porque ele não está na Bíblia. Ele está na filosofia. E Confúcio inverteu. O povo decorou. E tem gente dizendo que Jesus falou, citando Confúcio. Fica meio confuso esse negócio. Mas nós vamos chegar lá. Para isso eu preciso que você faça um esforço, não sobre-humano, nada demais. Só quero que você preste atenção em 3 momentos, para concluirmos no versículo 12. No primeiro momento, Jesus nos falará sobre a questão do julgamento. E a estrutura que Jesus obedece no primeiro momento é igual à do terceiro. Ou seja, quando Jesus fala de julgamento, é muito parecido com a perseverança da oração. Qual é essa estrutura? Versículo de número 1, por exemplo, olhe lá. Você vai ver que o Senhor Jesus coloca uma máxima, uma frase, e ela vai ser explorada nos próximos versos. Então o ponto, a questão é a seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Acontece que isto precisa ser explicado, e o Senhor Jesus explica a partir do verso de número 3, porque no verso de número 2, ele dá a consequência disso, de não se fazer o que Jesus está dizendo. Repare, verso 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também.
Então Jesus não vai repetir isso apenas aqui, no Sermão do Monte. Por exemplo, em Marcos 4:24, Jesus, em outro contexto, usa as mesmas palavras. Ele diz assim: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e se ainda vos acrescentará. Pois ao que se tem lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E novamente em Lucas 6:38. Talvez você não precise abrir lá, mas olha só. Em Lucas 6:38, o Senhor Jesus novamente repete as palavras do verso 2. Dai e dar-se-vos-á. Não é dai de Diana. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu sei que você já conhece esse versículo. E não interessa em que contexto ele apareça, ele sempre é usado errado. Por nós, não por Jesus. Quem é que já não ouviu que a reprova de um ato pecaminoso ou de uma atitude errada não deveria ser feita porque Jesus condenou o julgamento? Não pode julgar. Não é assim? Não é assim que as pessoas usam o ensino de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus 6, mantenha ela aberta lá. Olha só, Jesus está dizendo que de fato nós não podemos julgar, mas ele vai explicar isso. O que me incomoda é que as pessoas querem trabalhar as palavras de Jesus ao seu bel prazer e não ouvir o que ele disse a respeito do que falou. Quando alguém faz alguma coisa errada, que a gente acha errado, mas aprova porque adoraria que alguém achasse certo. Sabe quando alguém tem coragem de fazer o que você não tem, mas você quer que todo mundo ache bonito para que você também faça? Aí você diz, não pode julgar. Não pode julgar. Vai julgar fulano? Vai julgar o que a pessoa disse? Vai julgar o que ela falou? Quem sou eu para julgar? E geralmente é assim que a conversa termina. Fala nada não, porque você não tem autoridade, porque eu não lhe dou. Se eu puder falar, você também pode. Isso é julgar, na versão popular. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Eu sei, eu quero que você olhe para o versículo 1, eu não vou ler, porque eu vou dizer o que Jesus está falando. Ele está falando que nós podemos julgar. Eu sei que você está lendo aparentemente o contrário. Eu sei disso. Mas de fato o que Jesus está dizendo não é o que as pessoas dizem lá fora. Para que você abra mão da sua capacidade de discernir e de estabelecer juízo de valores. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando as pessoas disserem para vocês que não pode julgar e apelarem para o seu cristianismo dizendo foi o seu Jesus na sua Bíblia que disse que a gente não podia julgar, você que é crente, que tem Jesus e uma Bíblia, abra nesse texto para ele e mostra para ele o que Jesus de fato ensinou, que não tem nada a ver com não reprovar atos maus. Porque se fosse de fato para não julgar de modo nenhum, se não fosse para nós emitirmos qualquer tipo de juízo, Paulo enlouqueceu. Que Paulo disse, como assim? Vocês estão levando o povo para o tribunal, não tem ninguém dentre vocês capaz de julgar a causa de vocês, de ter um tribunal eclesiástico para que não seja levado a celeumas para um tribunal civil? Paulo é louco. Porque não foi isso que Jesus mandou fazer. Não, eu acho que Paulo entendeu Jesus. Nós é que não entendemos Paulo. Mas você não precisaria andar tão longe nem tantos anos. Se Jesus está dizendo para você no verso 6, não dar pérola aos porcos, você julgou que alguém era porco e alguém não era. Você julgou que alguém era um cão e outro não era. Então não foi Paulo que enlouqueceu. Alguém antes dele havia enlouquecido. Será que a gente tem coragem de dizer que esse alguém foi Jesus?
Ele acabou de dizer que não era para julgar, depois ele diz, na prática julgue. E se o entendimento popular estivesse certo, mais para frente fica pior. Porque ele exerce julgamento, ele diz, a árvore má produz mau fruto, a árvore boa produz bom fruto. Ele fala, a fonte de água doce não pode fazer jogar água amarga ao mesmo tempo. Ele diz, vocês vão conhecer pelos frutos, isso é julgamento. Ou não é? Não, isso não é julgamento. Claro que é, nunca vai ser julgamento se você não quiser que condenem o seu pecado. Nunca vai ser julgamento o que Jesus diz que é. Se o problema for culpar você, for culpar o outro, tudo bem, pode. Porque aí outra regra vale. Uma não bíblica, uma não santa, que diz que para os amigos a misericórdia, mas para os inimigos a lei. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, para os amigos e para os inimigos a lei, para os amigos redenção, e redenção só no Redentor. Vamos ver? Não julgueis para que não sejais julgados. Qual é o perigo, qual é o problema do julgamento? Não é o veredito. Julgar significa usar critério. Julgar significa usar o juízo para estabelecer, discernir certo do errado. Jesus não está dizendo para que você abra mão da sua humanidade e se torne um animal incapaz de julgar entre uma coisa e outra, entre você e sua imagem. Ele diz que o perigo do julgamento não é o veredito, é o processo. Aliás, veredito significa pronunciamento verdadeiro. Veredicto, o que foi dito é verdade. E quem estabeleceu isso foi um juiz. Mas espere, o que Jesus está condenando é a postura e não a atitude. Olha o texto. O verso 2 em diante diz assim: o critério que você usa para julgar o outro vai ser usado contra você. E sabe de uma coisa? Se você usar os critérios que você usa para julgar os outros contra você, você vai descobrir que você não passa nesses critérios. É simples. É o professor que dá uma prova que nem ele tiraria 10. É alguém que faz uma pergunta para a qual ele não sabe a resposta. Mas ele está usando critérios e esses critérios serão usados contra ele. É uma regra natural, não existe nada de muito estranho que Jesus está dizendo aqui. Jesus está apenas alertando você, ouvinte da palavra, porque logo em seguida ele vai falar que você não deve ser apenas ouvinte, mas operoso praticante. Quem entendeu isso muito bem foi Tiago. Mas vamos deixar o operoso praticante para depois. Você ouvinte da palavra, o Senhor Jesus está dizendo, cuidado, você anda estabelecendo padrão para os outros, que nem você se enquadra, nem você passa, nem você obedece. E esse era o problema dos fariseus. Porque eles eram hipócritas, e o verso 5, nós temos Jesus aí perdendo a paciência e reprovando os hipócritas de maneira muito enfática. Porque eles eram hipócritas e eles fingiam ser mais do que realmente eram. E Jesus, sabendo disso, diz, se vocês fossem julgados pela mesma tabelinha que vocês julgam os outros, vocês seriam os primeiros condenados. Quer ver? Verso 3 em diante. Como é que você consegue, essa é a indignação de Jesus, me explica a mágica que você faz, onde você consegue observar o cisco, estou tentando traduzir isso em palavras mais compreensíveis, porque argueiro e trave lembram outras coisas para nós hoje.
Então, quando a gente diz que está com o olho incomodado, é uma coisa bem pequenininha, a gente se refere a isso como a um cisco. Então, Jesus vai usar algumas palavras da sua época para descrever essa mesma situação. É um cisco no olho do outro, você conseguiu enxergar. Dá para reparar o tom de hipérbole irônica? Vamos traduzir para o português? Jesus está dando uma aumentada na ironia. Você não consegue enxergar o cisco no olho, ele é às vezes pequenininho. Quem é que já não teve um cisco terrível no olho e não correu para alguém com o olho aberto e falou: olha aqui. E você fica lá, fingindo que está vendo, né? Dando uma soprada no olho do outro. Saiu nada. Você está vendo? Estou vendo, está vendo nada. Não é assim? Você já não teve o olho assoprado por alguém que fingiu que estava vendo o seu cisco? E você está lá, assopra para mim, aí você assopra. Saiu. Quando você larga o olho de volta para o lugar, ele fala: você não falou que saiu? Está me incomodando. O que Jesus está dizendo é: você conseguiu enxergar o cisco no olho do seu irmão, mas curiosamente não conseguiu enxergar o tamanho do pedaço de laje, que Jesus diz no original, o tamanho da trave, do reboco que caiu no seu olho. Eu me lembro, no seminário, eu estava sentado atrás de um grande colega e amigo. É bom dizer isso, porque se ele ouvir esse sermão, já estou garantindo a amizade. Porque eu vou expor ele, como eu fiz isso no dia. Um preletor vindo de fora, estava lecionando no seminário, e aí ele disse, tentando ilustrar a questão da lente, como as escrituras são as lentes com as quais a gente enxerga a vida. E aí ele pediu: rapaz, tire o seu óculos. Ele tirou o óculos, e aí ele disse: o que você tem no óculos? E ele fez assim, como quem olhava para o óculos, e eu estava bem atrás, vendo o óculos dele. E aí ele perguntou, o preletor: o que tem no seu óculos? Eu olhei no óculos e falei: tem sujeira. E ele ficou todo sem graça, porque ele não estava vendo isso. O meu óculos tem algumas ranhuras que eu, tirando e olhando aqui, eu consigo ver. Precisando de óculos novos. Mas quando eu os coloco bem próximo dos meus olhos, não é na ponta do meu nariz, é nos meus olhos, que foram feitos para enxergar. E eu não posso dizer que eu não estou enxergando, porque meu problema é enxergar de longe. Eles estão bem próximos. Curiosamente, eu não consigo enxergar os problemas da minha lente. Curiosamente, essa lente arranhada me faz vê-los melhor. Pois é exatamente isso que Jesus está criticando. Você conseguiu enxergar o que é difícil de ver e o que é fácil. Você não conseguiu. Que está perto. A trave no seu olho. E o pior, você todo prestativo, todo amigo, todo fariseu, querido, deixa eu tirar a trave do seu, vem cá, abre os olhos aí para eu dar uma soprada dentro do seu olho. E Jesus está dizendo: rapaz, você precisava de uma cirurgia para retirar dos seus olhos o pedaço de mal. E você está enxergando maldade microscópica nos outros. Vamos inverter o quadro? Um colega meu, que estudou comigo, se acidentou na infância com bola e chutando a bola perto de uma janela, estilhaçou o vidro e os vidros entraram nos seus olhos. E por uma intervenção divina, e só isso o explica, na cirurgia foram retirados todos os pedaços de vidro nos seus olhos. É claro que tudo isso carrega uma ironia. Eu que nunca joguei bola e nunca tomei uma bolada na testa, nunca caí com os olhos no chão, não enxergo bem. E ele que tinha tido os olhos feridos de vidro, operado, enxergava perfeitamente bem. Mas, ironias à parte, já imaginou o que é tirar pedaços de vidro de dentro do olho? Jesus diz: fariseus, vocês precisam desse tipo de cirurgia. Como você vai dizer ao seu irmão, versículo 4, deixa eu tirar o cisco do seu olho quando você tem uma trave
no seu. É o cego dizendo para quem enxerga mal: deixa eu te ajudar. Então o que Jesus está dizendo então no fim, olha lá, no versículo 5, é que isso é uma forma de hipocrisia. Você não é prestativo coisa nenhuma. O seu prazer é expor o pecado do outro. O seu prazer é mostrar que você enxerga melhor do que o outro, quando na verdade o seu pecado é maior do que o pecado do seu irmão. Agora, olhe para esse texto inteiro e repare nos problemas práticos que esse texto encerra. Jesus não quer que nós sejamos cegos, não pede para que nós ignoremos o mal, Ele pede para que sejamos generosos. Jesus pede para que nós sejamos misericordiosos quando nós formos julgar alguém. Quer que nós atentemos aos critérios, quer que nós abandonemos o senso hipercrítico, mas não o senso crítico. Ele não quer que nós abandonemos aquilo que nos torna homens, mas abandonemos aquilo que nos faz parecer deuses. E sabe de uma coisa? Nós nunca vamos passar no critério que a gente estabelece. E a prova é Natã e Davi. O que Jesus tem em mente aqui é que os fariseus agiam cegamente como Davi agia quando pecou com Batseba. Natã, essa história, se você quiser conferir e acompanhar, está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 1 a 7. Lá em 2 Samuel, relata o profeta que Natã foi ter com Davi e contou uma história para ele de um homem rico que tomou a ovelhinha de um homem pobre e a ofereceu aos seus convivas, e agora o homem pobre pleiteava a sua causa junto ao rei. Sabe o que Natã pediu para Davi fazer? Julgue a causa. O erro de Davi não foi ter julgado. O erro de Davi foi não ter sido misericordioso no julgamento. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Cuidado, julgar é importante. Mas se você julgar mal, você vai ser julgado com os mesmos critérios. Como a gente faz para julgar bem? Vai precisar do resto do evangelho para entender. Vai precisar entender que é a palavra de Deus quem estabelece a balança, e não nós, nosso pecado ou nossa aparente piedade. Mas quando Davi impiedosamente dá um dito não tão vere, não tão verdadeiro, e diz: este homem merece morrer, e Natã fala: este homem é você, rapaz. Já pensou se Davi fosse medido com a mesma medida com que mediu o caso que julgava? Só que só tinha um problema. Davi sabia que isso ia acontecer com ele, e ele já esperava a flechada no coração. E é por isso que Natã vira e diz: não, Davi, você não vai morrer. Eu não estou prometendo que ninguém vai, mas se a lei da reciprocidade for aplicada a você, se o critério que você usou para julgar esse caso for aplicado a você, você não sobrevive. Isso vale para todos nós. Aí eu faço a pergunta: como é que anda o seu critério de julgamento? Como é que você anda julgando as pessoas? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque aquele que posa de juiz não pode alegar desconhecimento da lei. Eu não sabia que tinha que ser assim. Nada disso. Vocês têm acompanhado os debates do Supremo Tribunal Federal, as mudanças, o enredo. Agora a gente já até tem uma ideia de como a coisa funciona lá. Eles alegam muitas coisas, mas no dia que um deles alegar que não conhece a lei, já pensou?
Juiz do Supremo Tribunal não sabe lei? Pois é. Você é sempre o supremo juiz de alguém. Será que no dia do juízo, quando o verdadeiro juiz aparecer, você vai ter a cara de pau de dizer que não conhecia a lei com a qual você julgou os outros? É exatamente contra isso que Jesus nos adverte. Qual é o resumo desse momento do texto? Onde Jesus diz assim: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Eu acho que a suma é: pecado é igual nariz. Pecado é igual nariz. Está na cara, mas é sempre mais fácil ver nos outros do que em nós. E nos outros sempre parece maior do que em nós. Não interessa o tamanho do seu nariz, dos outros sempre parece maior. Agora fala a verdade. Se eu virar para o lado aqui, você vai tentar ver o seu nariz, né? Todo mundo já tentou ver a ponta do nariz. Fala a verdade. Nariz é uma coisa que a gente vê mais fácil nos outros do que na gente. Pecado também. E o do outro sempre é maior do que o nosso. O nariz e o pecado. E aí? Vai julgar? Porque no dia que o juiz aparecer, ele vai aparecer com um espelho. E isso nos leva ao segundo momento, o versículo 6. No versículo 6, Jesus vai repetir um provérbio. Claro que eu lutei com esse texto. A hora que eu olhei isso aqui isolado, eu falei: meu Deus, de onde Jesus tirou isso? Mas aí eu descobri. Se você desse uma olhada lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 8, como é de praxe no ministério de Jesus, e principalmente é ressaltado no Evangelho de Mateus, Jesus não inventa roda. Jesus não tira coelho de cartola, não faz ilusão nem mágica. Jesus está tirando do Antigo Testamento a força do seu ministério. E aí ele olha para... Eu falei Provérbios 9 e 8, me perdoe. Vá para Provérbios 26, 11. Não é Provérbios 8, não. Provérbios 9 e 8 é o significado. O provérbio está no capítulo 26, versículo 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. E aí Jesus diz: não dê o que é santo aos cães. E da mesma forma, isso aqui é repetido por um apóstolo. Assim como Paulo repete Jesus, Pedro também. Na segunda epístola, na segunda carta que ele escreve, na segunda epístola, no capítulo 2, no verso 22, ele diz: aconteceu que de certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O tal adágio verdadeiro tinha sido registrado na Bíblia em Provérbios. E aqui, usando o que Jesus falou, Provérbios fala só do cão, Jesus falou do cão e do porco, Pedro vem juntos os dois. Voltando agora para Mateus capítulo 7, verso 6. Duas coisas, dois efeitos. Tudo igual. Não deis aos cães o que é santo, primeira coisa, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, segunda coisa. Primeiro, para que os porcos não pisem as pérolas e os cães, voltando-se, não vos dilacerem. Em português, eu sei que dá a impressão de que o cão e o porco vão avançar na gente. Mas no texto original, existem algumas partículas que talvez não se julgou serem tão importantes serem traduzidas, mas elas fizeram toda a diferença. Estes não pisem e aqueles não avancem em você. Faz todo sentido. Porco só está interessado em rolar na lama e comer. Você jogou a pérola, ele não tem cheiro de comida, ele mordeu, não tem gosto de comida, e ele solta na mesma lama que ele achou, pisa, rola em cima, e não interessa o valor da pérola. Mas só o que é complicado aqui é que Jesus usa a palavra pérola. E pérola era uma pedra preciosa, caríssima.
Lá no capítulo 13 desse evangelho, Jesus vai falar que o homem que achou a pérola, para comprar, vendeu todos os seus bens. Não era alguma coisa que você comprava parcelado, fazia empréstimo, financiamento. Você tinha que vender a tudo. Porque se você achava que conseguia pagar o preço daquela pérola, então compra. Porque o vendedor não sabe o que ele tem na mão. Pérolas eram coisas que uma pessoa comum não podia ter. A minha filha mais nova, outro dia, estava toda serelepe com o seu colar de pérolas. As pérolas dela não eram as pérolas de Jesus. Essas daqui, se ela tivesse andando com um colar de pérolas, eu ia ter que explicar muita coisa. Onde que eu arrumei esse dinheiro? Agora Jesus está dizendo, você deu algo precioso a alguém que não ligou para isso. Do que Jesus está falando? Antes, ele falou de dar o que é santo, e aqui Jesus não especifica o que exatamente é santo, mas ele usa a palavra santo. Ele diz que aquilo que é separado para o culto divino, para uma audiência judia, a palavra santo levantava tanta coisa que eles conheciam o trabalho que dava para santificar alguma coisa. O trabalho, não era uma coisa assim, santo é lavou, tá novo, passa um pano que... Não, dava trabalho, às vezes se levavam dias para que o processo de purificação se completasse. Jesus diz, depois desse trabalho todo, aquilo que é separado, não pode ser maculado por nada. As pessoas que trabalham com coisas santas são especialmente treinadas para que no manuseio não tornem impuro aquilo que é santo. E você oferece a um cachorro, e não é o cachorro nosso, o cachorro doméstico. Para o judeu, o cachorro era um bicho impuro, como o porco. Ele não era o melhor amigo do homem. Ele era igual ao porco, impuro, distante. Quando Jesus, eu ia dizer xinga, mas não fica de bom tom. Quando Jesus chama os fariseus de cães, é pouca coisa não. Mal dá para traduzir isso com o peso igual para a nossa própria realidade. É coisa séria. E aí ele usa dois animais cerimonialmente impuros e duas coisas cerimonialmente importantes. Coisa santa e coisa cara. Ele diz, discirna. Faça bem, use bem o seu discernimento. Se num primeiro momento Jesus nos ensina a julgar com misericórdia, a que Ele peça para que a gente use o discernimento com sabedoria. Ele diz, se a pessoa não quer receber o que você tem de precioso, não dê. E Ele vai usar esse mesmo critério. Só para lembrar, a palavra para julgamento em grego é critério. E aí, quando Jesus usa esse mesmo critério mais para frente, ele diz aos 70, vão. E a primeira coisa que você faz é toca a campainha no melhor estilo crente de ser. Diga, paz. A paz do Senhor. Eu vou explicar isso lá na frente. E se a pessoa receber a paz, receberá você junto. Mas se não, o que era para fazer? Dizer Deus abençoe, não era isso? Orar pela pessoa, não era isso que Jesus manda? Vocês não, Jesus diz, vira as costas, bate a sandália para que nem um pó você não carregue no pé. E, eu ia dizer vaza, mas não foi isso que Jesus disse. Saia. Ou seja, é o mesmo critério, mas quantas vezes nós banalizamos as coisas de Deus? Está fácil hoje ser crente, está fácil entrar na igreja. Não nessa. Hoje mesmo estavam me dizendo que se fosse para entrar nos dias de hoje, iam ter que cortar um dobrado. Está pensando que foi fácil, meninas, entrar na igreja? Porque se foi fácil, eu tenho que brigar com os presbíteros que deixaram a coisa fácil. Não é para ser fácil.
Porque vocês agora carregam junto com vocês pérolas. E o que é santo lhes foi dado. Principalmente a uma delas que santamente foi batizado. O que é santo foi dado. Isso não pode ser dado a qualquer um de qualquer jeito. Mas a gente banaliza o evangelho, a gente faz piadinha dele. A gente faz gracinha com o culto, com Deus. A gente torna o que é santo e o que é caro banal. E está muito claro aqui o que Jesus está dizendo. Esta é a mensagem do evangelho. O exemplo que eu acabei de dar dos 70 fala disso. Nada que você tenha é mais precioso do que a mensagem do reino. Mas você não se dá conta disso. Você não se dá conta que na sua língua e com o conhecimento que há no seu coração, você tem o poder e a capacidade de salvar alguém, levando este alguém à fé em Jesus. Você não se dá conta que se você pregar o evangelho a toda criatura, alguma criatura pode se converter. E o que é preciosíssimo, e nada é mais caro do que o sangue de Cristo, nada é mais santo do que o sacrifício de Cristo. Mas se você sair dando para qualquer um que zomba, que ataca, você está pecando contra o ensino de Jesus. Então aqui, meu querido, está a sua resposta. Até onde eu devo insistir com alguém que não quer saber do evangelho? Eis o critério: zombaria e ataque. O porco vai pisar na pérola, vai zombar, vai achar que o que você está falando é bonitinho, é bacaninha, mas valeu, fica para a próxima. O cão vai atacar, vai dizer que Deus não existe, vai tentar te morder, vai tentar te dilacerar. Não dê o que é santo aos cães, não dê o que é pérola aos porcos. Sim, você vai precisar de muita sabedoria e muito discernimento para discernir entre cães e pessoas, entre porcos e crentes. Vai precisar do Espírito Santo. E é por isso que pregar o evangelho é uma responsabilidade abençoadora. Você cresce e a pessoa que te ouve também. Não é coisa simples. O que você tem na mão é precioso. Mas eu fico muito triste. Eu ficar triste não muda nada. Mas eu fico. Eu acho que vocês também deviam ficar. Quando aquilo que nos é tão precioso e caro é tratado como se fosse nada. Eu fico indignado quando eu abro a revista Veja. Já viu a revista Veja desse mês? E eu vejo alguém que se auto-intitula pastor, manchando o nome de todos os que realmente são. E tem uma igreja maior do que a igreja verdadeira, que tem influência e diz que o inferno não existe, que todo mundo no fim vai para o céu, que Deus não vai condenar ninguém. Eu fico perguntando, e o trabalho que deu para eu fazer um sermão desse no capítulo 7? Para quê? Para quê? Eu chego lá e falo assim, meus irmãos, o negócio é o seguinte: Deus amou o mundo e está todo mundo amado mesmo, sabe? Quem quiser aí, vamos tomar ceia, vamos distribuir no bairro, porque afinal de contas ninguém vai para o inferno. Eu vou ficar me esmerando, me ralando todo, igual queijo duro para sair alguma coisa que preste, para que eu pregue fielmente. Para que isso? No final ninguém vai ser julgado. Mas está lá. Está lá. O evangelho sendo dado como pérola aos porcos. E quantas vezes você já não fez isso, hein? Olha, a regra é simples. Fale para quem quer ouvir. Responda para quem pergunta. Me perdoem, mas se ninguém te perguntou nada, não responde. Porque já viu como o crente gosta de ser inconveniente? Gosta de responder o que ninguém perguntou? Gosta de falar de Jesus em momentos que ninguém quer ouvir? Pois é, não faça isso não.
Porque quando as pessoas quiserem ouvir, você vai falar. Isso é pregar a tempo e fora de tempo. Eu não estava preparado, não vou pregar. Não, é fora de tempo, pregue. Eu estava preparado? Pregue. Mas se ninguém quer ouvir, prega não. Você deve estar se perguntando, mas eu não sou pastor, não preciso pregar. Não, não é isso. Você sabe muito bem que todos nós somos pregadores do Evangelho. E, por fim, nos leva à parte final. Mas antes de irmos à parte final, me permitam relembrar o que nós lemos em Colossenses, porque não foi só Pedro que entendeu isso, Paulo também. E nós lemos, eu só vou relembrar 2 desses versículos. Mantenha Mateus 6 na sua mente e diante dos seus olhos, se possível, mas compare com Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Olha só: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Lança pérola para quem quer pérola. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como nós devemos responder a cada um? Simples. Agora Provérbios 9 e 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Mas a gente não tem que repreender o escarnecedor, não segundo Provérbios, não segundo Mateus 6. Essa é a regra. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. É o verso seguinte. Agora sim, do 7 ao 11. Jesus vai para a terceira instrução, que é a perseverança na oração. E aí ele coloca de uma maneira fantástica. Versos 7 e 8. Repare. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ação e reação. Ato e efeito. Bate, pediu, recebeu. Buscou, achou. Bateu, abriu. Verso 8. Pois quem pede, recebe. É que nem aquele camarada que quer um emprego, mas não foi pedir um. Tem que pedir, para receber tem que pedir. O que busca, encontra. É que nem aquele camarada que perdeu a Bíblia, mas ele não saiu para procurar, não achou. Aí veio para a igreja sem Bíblia. Como é que faz? Tem que buscar para achar, e você vai descobrir que vai estar no último lugar que você procura. Não é? As coisas que a gente procura muito estão sempre no último lugar que a gente olha. Já reparou que é assim? É assim com você também? Sabe por que a coisa que você tanto procura está sempre no último lugar? Porque depois que você achou, você para de procurar. Por isso que é o último lugar. Então, até você encontrar, não pare de buscar. Tem tanta gente que entende. Eu não tinha reparado. Eu sempre achava que era no terceiro. Não teve um dia que ficou no quarto lugar que eu achei. É, porque você não procurou depois. Achei, mas vou continuar procurando para que esse não seja o último lugar. Não é isso. Busque e você vai encontrar. Sabe qual é o problema? E isso é um problema sério. Por mais engraçado e normal que seja na nossa vida, ouça o que as pessoas dizem lá fora, meu querido. Tem muita gente buscando Deus, buscando a verdade. Fala a verdade. Não é assim? Não é isso que as pessoas dizem? Há um monte de buscadores lá fora. É o crente Google. Ele está sempre buscando. Vamos à igreja, eu ainda estou buscando. O problema é que é mentira. Quem busca, encontra. Quando você ouvir que alguém está procurando, estou buscando ainda. Mentira, porque quem busca, encontra. Quem bate, abre, tem a porta aberta. Quem pede, recebe. É claro que esse também é uma resposta ao Evangelho. Mas, olha só, não é só o Evangelho. Jesus vai repetir o verso 7 e 8 de outra forma. Como é que eu sei disso? Por causa que o verso 9 e 10 começam com um ou. Vou dizer isso de outra forma. Ou,
qual dentre vós é homem que, se porventura o filho pedir pão, não lhe dará pedra? Agora Jesus vai usar o seu próprio sentimento paterno e materno contra você. O filho aprendeu a pedir. E aí ele pede água. O que você vai dar para ele? Água, não tem para onde correr. Água. O filho pede pão, você dá pão. Mas Jesus diz, peraí, alguém já deu pedra? Não é uma brincadeira do tipo, o filho pede mamar e você dá chupeta. Não, aqui existe uma maldadezinha das terríveis incluída. Na chupeta tinha sal. Nossa! O menino pediu pão e esse pai hipotético teria dado uma pedra. Tem mais. Saindo do básico, esse menino pediu um peixe e esse pai lhe deu uma cobra. É como a mãe que pergunta o que você quer almoçar no seu aniversário e você pede o básico: bife com batata frita. E a sua mãe vem com beterraba, berinjela e outras coisas mais. E para acompanhar, quiabo. É o mais terrível que eu consegui pensar agora. Deu para entender agora? O menino pede peixe, recebe uma cobra. Pede pão, recebe pedra. Agora repare a conclusão de Jesus, verso 11. Ora, vós que sois maus. E aqui Jesus não está dizendo no sentido da maldade rasa, não. Ele está falando da maldade lá dentro, do interior, do coração, da maldade no cerne. Você não está agindo mal, você é mal. E você que é mau, você sabe dar boas dádivas aos seus filhos, mas duvida que o Deus dos céus te dará boas coisas se você pedir. Você crente, que já está há quanto tempo sem orar, sabe o que é isso? Você pode até não pensar nisso, mas na prática você está dizendo, eu não creio que Deus seja capaz de me dar aquilo que é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder. Você está dizendo, eu não confio nesse camarada que anda dizendo que é meu pai. Só que esse camarada é Deus. Você que diz, Deus sabe do que eu preciso, eu não vou nem pedir. Isso é pecado e grave. Deus quer que você peça. Eu não vou pedir, Deus sabe. Vou tentar a Deus. Pois é, isso já aconteceu no passado. Isaías chega para Acaz e diz, cara, pede. Pede. Deus mandou dizer, pede. E Acaz, todo piedoso, diz, de maneira alguma tentaria eu o Senhor. E aí Isaías diz assim, pois é, seu sem vergonha, seu ímpio, seu coração duro, seu mal. Mas também foi na maldade de Acaz que nos foi prometido Emanuel. E foi no dia em que aquele homem que teve a oportunidade de pedir e se recusou, Deus deu. E sabe o que Deus deu? Este homem que agora falava naquele monte, o Senhor Jesus Cristo, Ele era o Emanuel. Ele era o cumprimento de Isaías. Ele diz, vocês tão maus, sabem dar coisas boas, estão duvidando do Deus que é bom, pois o Deus que é bom, deu. Você crente, reavive sua fé, peça. Mas você que não é, você que ainda não está em Cristo, está distante dele, há uma coisa que você pode pedir, e Deus disse que se você pedir, Deus vai te dar. Então peça, peça como um dia Pedro pediu, Senhor, me salva. Porque se você pedir,
Deus vai te dar. Se você bater, as portas vão se abrir. Mas se você cruzar os seus braços e dizer: se Deus quiser me salvar, Ele que me salve, pode ser que você não vá para o inferno, você apenas continue nele. Mas você pode pedir, você pode sair daqui diferente hoje, crente ou não crente, membro ou não membro dessa igreja. Para quê? Para que a conclusão então venha à tona. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. O que me deu um certo constrangimento foi que Jesus disse que esta é a lei e os profetas. Ele resumiu o Antigo Testamento na lei áurea. Essa verdadeira, a lei de ouro, a regra de ouro, o único na história, antes dele isso não havia acontecido, que transformou a regra áurea em algo positivo. Confúcio, vocês ainda lembram de Confúcio? Aquele que deixou a gente meio confuso no começo? Confúcio disse assim: se você não quer que as pessoas façam para você, não faça para elas. E sabe de uma coisa? A gente aprendeu a regra de Confúcio, mas não a de Jesus. É sempre comigo não morreu, eu não vou fazer. Se eu não quero que façam os outros, eu não faço. E é um tal de deixa que eu deixo e todos deixam para lá, que está todo mundo deixando e está tudo deixado. Não é assim? Você não faz nada, você apenas não faz. Porque é simples. O que é uma pessoa honesta? O que é uma pessoa de bem hoje? É uma pessoa que não faz mal ao próximo. É uma pessoa que não se mete na vida dos outros. É uma pessoa que tira a mão e diz: eu não faço nada para os outros que eu não quero que façam para mim. Mas olha só como é que Jesus é. Não é assim. Ele diz: faça. Se a lei e os profetas são resumidas nessa regra, mas mais para frente ele resume novamente a lei e os profetas, e o resumo é outro, tinha que bater. Qual é o resumo da lei e os profetas? De que mandamento dependem a lei e os profetas? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amor é atitude e não omissão. Crente tem que ser proativo. Crente não pode esperar para ver acontecer. Crente arregaça as mangas e sai para a guerra. Crente pega a espada e não canta a vitória antes da guerra, mas sai para a guerra com a vitória no coração, garantida. Ou seja, você faz aquilo que querem que te faça e não faz o que não querem que não te façam. A inversão pode parecer a mesma coisa, mas sabe o que levou a gente a esse marasmo espiritual que nós estamos vivendo hoje? O que é ser crente? É deixar de fazer alguma coisa errada. Já percebeu qual é a definição de crente? Não bebe, não fuma, não dança, não isso, não aquilo. O crente é o cara que não faz nada. Quase não dá para diferenciar uma pessoa crente de alguém em coma. Eu não consigo. Os dois não fazem nada. Mas o que a Escritura diz não é isso. O que a Escritura diz é que existe uma diferença entre o ímpio em coma e o crente vivo. Porque o outro não faz, mas você faz, age, ama, vai. Atividade, vida é movimento, e o nosso movimento é para a glória de Deus. Então quando Jesus diz: faz o que você quer que os outros façam, é porque Deus quer que nós arrastemos os outros pelo nosso exemplo às boas obras. Se a palavra convence e o exemplo arrasta, seja um exemplo na prática. Porque é assim que a gente vai convencer o mundo para fazer coisas boas. Não é deixando de fazer o que é ruim, é fazendo o que é certo. E aí está certo o ímpio que acabou dizendo que não é
ação dos maus que me preocupa, mas a omissão dos bons. E você? Por que está com a mão remida? Por que está com a mão mirrada? Quando um homem apareceu assim para Jesus, Jesus disse: estica o braço. E ele esticou e a mão dele estava curada. Crente, arregaça as mangas. Vai, se disponha, seja proativo, porque é isso que Deus espera de nós. Seja o Senhor misericordioso para conosco, hoje e sempre. Amém.